Graças e paz a todos que nos acompanham pela internet, Deus os abençoe. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, e leremos os versículos de número 1 a 11. Acompanhe. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, e em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como de eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais uma noite em tua presença, onde podemos, ó Deus, confiar em tua graça, em tua misericórdia, para falar conosco através de tua palavra. Seja conosco e nos abençoe, capacitando-me, Deus, a transmitir esta mensagem e também aos teus servos que estarão ouvindo a entendê-la, compreendê-la e colocá-la em prática, no nome santo de Jesus. É o que nós, como teus filhos, oramos e te pedimos. Amém. Esta é uma das histórias mais famosas do mundo. Acredito que todos já devem ter ouvido. Até mesmo aqueles que possuem pouco ou nenhum conhecimento bíblico, alguma vez na vida, já devem ter ouvido essa história. O pequeno Davi que vence o grande Golias. Nós vemos peças de teatro, comerciais e tantas outras formas que já foram usadas para falar dessa história. Mas será que realmente as pessoas entendem do que se trata essa narrativa? Será que é sobre como ser valente como Davi? Ou como vencer grandes batalhas sendo corajosos? Meus irmãos, nós vamos olhar para esse texto bíblico e ver o que realmente o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Vemos que Israel estava em guerra contra os filisteus e eles se colocaram prontos para o confronto. Na verdade, não era a primeira vez que Israel estava enfrentando uma batalha, porque na realidade eles já haviam enfrentado muitas outras batalhas. Mas o que torna esta batalha diferente foi o personagem que aparece no versículo 4, Golias. Golias era o herói dos filisteus, seu grande guerreiro, o campeão dos filisteus. O autor do livro de Samuel, ele vai usar 4 versículos para descrever a Golias e as suas armas. Veja então o capítulo de número 17, os versículos de número 4 em diante. A palavra de Deus diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E no versículo 33, nós vemos que Golias é descrito como um grande guerreiro desde sua mocidade. Golias, então, era um guerreiro experiente,
de mais ou menos 3 metros de altura. Ele tinha uma armadura que pesava uns 60 quilos. E só a ponta da lança dele pesava mais ou menos uns 7 quilos. A descrição da armadura de Golias, nós percebemos que caminha progressivamente da cabeça aos pés, de cima para baixo, o descrevendo como uma fortaleza impenetrável. O que torna esta cena pior é o fato de que Golias faz um desafio a todo Israel. Ele desafia para uma batalha homem a homem. Ele clama e chama ao povo de Israel para que escolhesse um representante para lutar contra ele, para que aquele que perdesse a batalha, todo o restante do povo tornaria-se escravo. Veja o versículo de número 8 a 10. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-os em linha de batalha? Não sou eu o filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Esse representante não tinha apenas a função de enfrentar um grande gigante. Ele tinha a responsabilidade de vencer para que o seu povo não se tornasse escravo, para que toda a nação não se tornasse escrava. Então veja bem, não era simplesmente uma batalha, não era simplesmente enfrentar alguém e se perder está tudo bem. Não, estava em jogo a escravidão de toda uma nação. Meus irmãos, por mais que sejamos experientes em enfrentar lutas, dificuldades, há dias que nos deparamos com batalhas que são maiores do que poderíamos imaginar. E a nossa reação não seria diferente daquele povo de Israel, assim como também de Saul. Veja os versículos 11 e 24. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Meus irmãos, aprendemos uma grande lição nesse texto. Quando se perde a confiança em Deus, os mais fortes e destemidos guerreiros perdem as forças e a coragem diante dos seus inimigos. Israel aqui estava diante do seu maior inimigo e não havia ninguém que fosse capaz de enfrentá-lo. Estavam condenados à derrota e a serem levados como escravos. Que terrível seria se essa história terminasse aqui. Mas a graça de Deus se manifestou àquele povo de uma maneira maravilhosa e inesperada. Meus irmãos, e quantas foram as vezes que Deus agiu dessa forma, de uma forma maravilhosa e inesperada, nos momentos mais difíceis do seu povo e também de nossa vida. É nesse momento que vemos surgir um novo personagem, totalmente diferente do guerreiro Golias. Nós vemos surgir Davi, um moço, o mais jovem de seus irmãos. A Bíblia diz que era ruivo, de boa aparência, pastor de ovelhas do seu pai. E veja o que este jovem, esse moço, Davi, diz no versículo 32, após ouvir a afronta feita por Golias a todo Israel. Versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. A resposta de Saul foi imediata. Você não pode contra ele. Você não tem condições de vencê-lo. Se formos sinceros, nós também daríamos esta mesma resposta. Estamos tão acostumados a confiar somente naquilo que está diante dos nossos olhos. Quantos de nós, em alguma situação, já não pensamos de igual modo? Olhando apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos, esquecendo-se do que Deus é capaz de fazer, usando pequenas coisas para a sua glória e louvor. O pensamento de Saul, humanamente falando, não estava totalmente errado. Davi era um jovem inexperiente em batalhas, contra um gigante guerreiro, o campeão dos filisteus. Mas o que Saul não considerou foi o agir de Deus na vida de Davi. O Senhor já lhe dera vitória antes,
quando Davi pastoreava as ovelhas de seu pai. E agora lhe daria vitória como sendo pastor de Israel, como aquele que vai à frente para defendê-las e livrá-las da morte. O impressionante que vemos nesse capítulo é o contraste entre esses dois personagens. Golias, um gigante e experiente guerreiro, armado da cabeça aos pés, e Davi, um jovem pastor de ovelhas, armado apenas de um cajado, uma pedra e uma funda. A diferença não era somente nessas coisas. Eles eram diferentes também no que confiavam e no propósito da batalha. A confiança de Davi era diferente da confiança de Golias. A confiança de Golias estava em sua força, no seu tamanho e nas armas que possuía, enquanto Davi deixava claro que a sua confiança estava unicamente no Senhor. Meus irmãos, ninguém em sã consciência acreditaria que venceria um guerreiro nos moldes de Golias, com tanto aparato militar que ele tinha, usando apenas um cajado, uma funda e uma pedra. Isso nos mostra a confiança que Davi depositava em Deus, que era o Senhor e somente Ele que poderia lhe dar vitória. Veja o que Davi diz nos versículos 45, 46 parte A e 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46, parte A. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Além da diferença de confiança, havia também a diferença de propósitos na batalha. Golias tinha o propósito de vencer a batalha para tornar escravo todo o povo de Israel. Ele diz isso no versículo de número 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Mas o propósito de Davi era bem diferente do de Golias. Era o de mostrar a todos que há um Deus verdadeiro, que guerreia pelo seu povo e o salva de seus inimigos. Veja os versículos 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então, nós vemos aqui neste capítulo dois personagens totalmente diferentes, se preparando para a grande batalha. Um confiando em si, em suas armas, e o outro somente em Deus. Um buscando escravizar o povo derrotado, e o outro mostrar que existe um Deus único e verdadeiro. E nos versículos 48 a 50, veremos o desfecho desta grande batalha. Acompanhe. E sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Meus irmãos, quão maravilhoso é podermos confiar em Deus e em sua maravilhosa graça, e não na força e nos meios carnais para vencermos as batalhas da vida. Fica claro e evidente como o autor deste capítulo deixa esse contraste, que Golias, com toda a armadura, com todas as armas, com todo o seu aparato, não suportou uma pedra, um cajado e uma funda.
Ficou claro a fragilidade da confiança humana em sua força, na sua capacidade e em seus bens. Golias confiou em sua força, na sua grande armadura e armas inigualáveis. Mas quão frágil e ineficiente se tornaram diante de coisas tão pequenas como um simples jovem, uma funda e uma pedra usadas por Deus. Israel enfrentou sua maior batalha e não havia quem os podia libertar da derrota e da escravidão. Mas a graça de Deus se manifestou àquele povo de uma forma maravilhosa e inesperada, levantando um jovem pastor de ovelhas para derrotar o mais terrível adversário de Israel. Meus irmãos, nossa grande batalha não é contra inimigos carnais, não é contra as dificuldades e as adversidades da vida, mas contra aquilo que nos escraviza ao perdermos a batalha. Nossa grande batalha é contra o pecado, que nos escraviza e nos leva à morte eterna. Esta batalha nós não vencemos pela nossa força ou pelo nosso aparato militar, mas com a confiança, a fé, na graça e na misericórdia de Deus em nos guardar e vencer esta batalha por nós. A verdade dessa história é que não somos como Davi. Somos como todos os outros soldados, escondidos, apavorados, sem ter como vencer o grande inimigo. Na luta contra o pecado, somos tão incapazes quanto eles. Dependemos que Deus nos envie um Davi, que Deus nos envie um Salvador para nos livrar de nossa escravidão do pecado. E Cristo é esse Salvador, Cristo é o nosso Salvador, é aquele que veio para guerrear uma guerra que não era dele, mas de cada um de nós. Cristo é quem veio fazer o que nenhum de nós era capaz de fazer, nos livrar da escravidão do pecado, para que o mundo saiba que há um Deus verdadeiro que salva, não com espada, nem com lança, mas com seu Filho unigênito. Cristo, e somente Cristo, sozinho, venceu nosso maior inimigo, nosso inimigo terrível, trazendo a nós a libertação, a vida, nos livrando eternamente da escravidão do pecado. Muito mais do que Davi, ele é o verdadeiro pastor de Israel, que dá a sua vida por suas ovelhas. Meus irmãos, jamais podemos vencer sozinho o pecado que nos escraviza, mas podemos crer naquele que venceu por nós. Em Cristo temos a confiança que Ele nos ajudará a vencer nossas lutas, nossas batalhas diárias, mas principalmente nossa luta contra o pecado. Não por nosso mérito ou por nossas armas, mas por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, todo-poderoso e maravilhoso, te louvamos por mais uma oportunidade de estar diante de Tua Palavra e de Ti. Ó Deus, ouvimos o Senhor falar conosco nesta noite, como nós somos limitados na luta contra o pecado. Mas nós sabemos que o Teu Filho Jesus, enviado por Ti, veio para vencer esta batalha por nós, para nos livrar da escravidão e da morte, para nos livrar, ó Deus amado, do pecado. E sabemos que em Ti, em Cristo Jesus, nós podemos vencer o pecado a cada dia, confiando em Ti, confiando na Tua graça e na Tua misericórdia. Não somos capazes por nós mesmos, não temos forças ou armas em nós mesmos para vencer esta grande batalha, mas temos em Ti, Senhor, o nosso Salvador. Nós temos em Ti, no Teu Filho Jesus, aquele que veio para derrotar o nosso inimigo e nos trazer libertação e nos trazer a salvação eterna. Que nós possamos, ó Deus, viver neste mundo lembrando que as nossas batalhas são vencidas não com armas carnais, mas no poder e na graça do Teu Filho Jesus, no poder e graça do Teu Espírito que habita em nós. Assim nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas lutas diárias contra o pecado, devemos lembrar que temos um Cristo Jesus que venceu por nós e que nos dará força e capacidade por seu Espírito a vencermos dia a dia a luta contra o nosso pecado. Amém? Confie em Deus, que Deus os abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí seu like, comente aí nos comentários e que o Senhor nos guarde até a sua volta gloriosa. Amém.